E aí, pessoal? Hora de mais um vídeo do Ciba Mais. É o segundo episódio da série falando sobre escatologia. Eu queria, antes de começar o vídeo, já conversar com você e pedir para que você deixe sua pergunta ou sua dúvida nos comentários sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto sobre teologia, tá certo? E a gente vai estar trazendo nos próximos vídeos. E agora, sem mais enrolação, pega aí seu bloquinho de notas, uma caneta, acompanha o vídeo com a gente, chega mais! Olá pessoal, sejam bem-vindos! Então é isso, está começando mais um vídeo do Ciba Mais, da série sobre escatologia. Tudo bem, pastor Márcio? Tudo bem, Lilian? Tudo bem, pessoal? E hoje a gente vai falar sobre dispensacionalismo. Caso você não tenha visto o vídeo passado, sugiro que você dê uma olhadinha nele antes de parar, saltar aqui de paraquedas. Para que você tenha uma introduçãozinha e já entenda um pouco do que a gente vai falar hoje. Dispensacionalismo é uma das 4 escolas que nós iremos estudar nessa série e escolhemos ela, para ser a primeira para a gente conversar no vídeo de hoje, tá bom? Então, fica ligado aí que tá bem interessante a conversa de hoje. Bom, pastor Márcio, então, no vídeo passado, o senhor falou sobre as 4 escolas que tem dentro da escatologia e a gente ficou estudando elas a cada vídeo. Hoje nós vamos começar pelo dispensacionalismo e, como primeira pergunta, eu vou pedir para o senhor explicar o que é o dispensacionalismo. O dispensacionalismo, Lilian, não é apenas uma escola escatológica, mas é uma escola de interpretação da Bíblia. Está muito mais relacionado com a teologia bíblica do que propriamente com a escatologia. Porque o dispensacionalismo clássico tenta trazer uma interpretação de como Deus se relaciona com a humanidade. Nós vamos focar no dispensacionalismo clássico, porque o próprio dispensacionalismo já teve algumas revisões, Então tem o dispensacionalismo revisado, progressivo, mas eu acredito que a visão mais popular do dispensacionalismo é o clássico. Então acho que seria importante a gente explicar como funciona isso. O que eles acreditam? Que Deus foi testando a humanidade com o passar do tempo. Então Deus testou a humanidade em Gênesis, quando Deus ali, numa dispensação que eles chamam da dispensação da inocência, Deus ele testou a humanidade, o homem caiu, Deus estabeleceu juízo contra o homem. Então essa dispensação, na visão dispensacionalista, é de Gênesis capítulo 1 a Gênesis capítulo 3. O homem caiu, Deus estabeleceu juízo, e aí se iniciou uma segunda dispensação, que eles chamam de dispensação da consciência, que vai ali desde o capítulo 3 até o capítulo 8 de Gênesis. E aí a lógica é a mesma. Deus testa a humanidade cai, Deus estabelece juízo, entra-se uma outra dispensação. Ali no caso o juízo, o dilúvio. Entra então a terceira dispensação, que é a dispensação dos patriarcas. E aí essa dispensação vai até a libertação do Egito. Depois dali, a gente vai ver uma nova dispensação acontecendo, que é a dispensação mosaica da lei, onde Deus entrega a lei ao povo. E essa dispensação vai até o Novo Testamento. O que os dispensacionalistas acreditam? Que Deus constitui um povo para si e o seu povo é Israel. Mas por conta da desobediência de Israel, de não receber o Messias, Cristo veio ao mundo, o Messias, eles não creram no Messias, eles rejeitaram o Messias. O que Deus fez então? Deus abriu um parêntese na história para começar uma nova dispensação, que eles chamam que é a dispensação da igreja, a dispensação da graça, que é a 6ª dispensação, que é essa que nós estamos vivendo hoje, segundo a cabeça e a interpretação dos teólogos dispensacionalistas. E essa dispensação, ela vai até o arrebatamento. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, vai se inaugurar a última dispensação, que é o milênio. Na cabeça do dispensacionalista, Deus precisa cumprir literalmente as promessas, as profecias que foi dada no Antigo Testamento, que estão relacionadas com a vida e com a nação de Israel. Por essa razão, eles entendem que esse parêntese que nós estamos vivendo é o período da igreja, mas Deus vai cumprir na história aquilo que ele prometeu à nação de Israel. E vai cumprir aonde?
no milênio. Então eles acreditam que após essa dispensação da igreja, a igreja é arrebatada, vem o milênio e depois do milênio, juízo final, estado eterno. Então é mais ou menos dessa maneira que o dispensacionalista acredita, que ele enxerga a escatologia. É um sistema que começa desde o início até o fim. Mas, pastor, então eu queria que o senhor fizesse de uma forma mais detalhada, de acordo com a visão do dispensacionalismo, como é que vai ser, então, o fim dos tempos? Então, Lilian, é importante destacar que todas as escolas escatológicas de interpretação das doutrinas dos últimos dias, elas acreditam nas doutrinas centrais, nas doutrinas que são claras nas escrituras relacionadas àquilo que ainda há de acontecer. Por exemplo, todas elas acreditam que haverá ressurreição dos mortos, acreditam na volta de Jesus, acreditam em céu, inferno, que é conhecido como estado final, acreditam no milênio, acreditam que Satanás será julgado e condenado, acreditam no juízo final. Então, todas essas doutrinas que são claras nas Escrituras, toda a linha escatológica acredita. A grande divergência é porque elas querem descobrir quando isso vai acontecer, como vai ser isso tudo que a Bíblia revela. Então, há muita divergência em como isso vai acontecer. O dispensacionalismo acredita que quando acabar esse parêntese dessa era, dessa dispensação da igreja, desse tempo da graça, a igreja será arrebatada. Esse arrebatamento é um arrebatamento invisível, é aquela ideia do filme Deixados para Trás. A gente está aqui, de repente você é crente, eu não, e aí é o arrebatamento, você sobe, eu fico, cadê a Lilian? Onde está a Lilian? Então, é mais ou menos assim que eles acreditam, um arrebatamento invisível, e aí acontece os 7 anos de grande tribulação, Cristo vem, volta, amarra Satanás e governa por 1000 anos na Terra, um governo milenar, ele está aqui governando, e todas as profecias do Antigo Testamento que tratam a respeito do reino de Davi, do governo, da terra, tudo isso vai se cumprir no milênio, Cristo reinando por 1000 anos na Terra a partir de Jerusalém. Quando chega o final desse milênio, acontece ali um período pequeno onde Satanás é solto, ele reúne ali os seus seguidores e haverá a grande batalha, a batalha final, onde Satanás será destruído por Cristo, e aí depois segue então juízo, que é o plano branco, e estado final, né? Céu, inferno. Mais ou menos assim que os dispensacionalistas acreditam. E o que acontece com as pessoas que ficarem, né? Que não subirem nesse suposto arrebatamento invisível? O que acontece com elas? Então, eles acreditam que essas pessoas que ficam, que não subirão no arrebatamento, elas terão uma segunda chance, vamos dizer assim. Elas terão que se submeter ao reino milenar de Cristo na Terra, e se assim eles fizerem, eles encontrarão, alcançarão a salvação. Tá bom, pastor. Então, diante de todas essas respostas, eu vou para a última pergunta para a gente fechar o vídeo. Queria que o senhor falasse para a gente, então, se o senhor acredita no dispensacionalismo, se sim ou se não, por quê? Então, eu não acredito no dispensacionalismo porque o dispensacionalismo é um sistema de interpretação bíblica que, na minha percepção, no meu entendimento da Bíblia, ele encontra muitas dificuldades. Por exemplo, ele acredita que Deus vai testando a humanidade em várias dispensações. Eu não consigo entender a Bíblia dessa forma. Eu creio que houve criação, queda, a redenção, que aponta para a glorificação. Então, após a queda, Deus dá ao homem a revelação da redenção. Ali já há a graça de Deus quando revela que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então ali a gente já vê uma semente daquilo que Deus vai fazer, e ao longo da história bíblica isso é ampliado. Então a gente chega num outro ponto que eu não consigo concordar com o dispensacionalismo. Ele faz uma divisão muito clara de lei e de graça, como se a lei fosse apenas essa dispensação
mosaica, essa dispensação do Antigo Testamento, e a graça, essa dispensação da igreja. Quando, na verdade, a gente vê lei e graça na Bíblia toda. Então, havia graça no Antigo Testamento, a salvação sempre foi por graça. E no Novo Testamento a gente ainda vê a lei sendo imposta, tendo que ser obedecida. Então, não há essa separação, ao meu ver. Uma outra separação que eles fazem, que eu acredito que é algo complicado, é que eles entendem que há o povo de Deus, que é Israel, no Antigo Testamento, e a igreja é como se fosse um outro povo de Deus, né? A igreja é quase que ela surge como sem querer, né? Se os judeus tivessem aceitado o Messias, nunca aconteceria a igreja, na visão deles. A igreja é um parêntese que Deus abre na história de Israel, quando na verdade o povo de Deus é único. É o povo que crê no Messias, é o povo que crê no Redentor, seja do Antigo Testamento ou Novo Testamento. A igreja de Deus, ela está desde o início, de Abraão, de Moisés, de Sete, da descendência que creu na promessa. Então a gente vê a igreja desde o Antigo Testamento, o povo de Deus é único. Existe um único povo de Deus, é aquele que crê nas promessas do Senhor. Então eu não consigo enxergar nas Escrituras essa divisão que o dispensacionalismo faz. E aí a gente tem outros problemas na minha percepção em relação ao milênio em si. Eu não entendo o milênio como um milênio literal, como algo que vai acontecer na vinda de Cristo, e Cristo reinará 1000 anos aqui na Terra, de uma forma visível, um governo material. Enfim, eu não consigo crer e nem encontrar bases bíblicas para isso. O que eu creio é que nós já vivemos esse milênio, nós já vivemos esses últimos dias da igreja. Cristo veio ao mundo e ali, no início da era da igreja, se iniciou o milênio, esse tempo da graça, que não é um tempo literal, mas é um tempo que compreende a primeira vinda de Cristo e a volta de Jesus. Essa é a minha maneira de enxergar essa doutrina tão difícil de interpretar, que é a doutrina do milênio. Então, eu não sou dispensacionalista, eu não creio no dispensacionalismo, eu não ensino dispensacionalismo e, de preferência, eu ainda digo que esse não é um bom caminho para seguir. Então é isso, a gente se vê na próxima semana, não é isso, Pastor Márcio? Isso mesmo. No próximo vídeo do Ciba mais uma escola que nós estaremos estudando aqui nessa série sobre escatologia. Eu espero que você já seja inscrito, que você já tenha ativado o sininho. Se não, não deixa de fazer isso agora. Não deixa também de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo e fica acompanhando aqui o canal da Ciba, tá bom? Aqui nós transmitimos também nas quinta-feiras e nos domingos os cultos da nossa igreja. Participe junto com a gente via online. Então, pessoal, até o próximo Ciba Mais. Eu espero você, viu? Não esquece. Vamos lá, Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre escatologia, um assunto importante, nós tratamos disso no vídeo passado, só que dessa vez quem vai responder para vocês é a Lilian, tá bom? Lilian estudou, está preparada e vai falar sobre dispensacionalismo hoje. Tudo bem, Lilian? Tudo bem, eu posso resumir logo? A primeira pergunta, Lilian, é o que você acha do dispensacionalismo? Eu acho que tá errado, todo mundo tem que ser amilenista. E o que é o amilenismo? O amilenismo assim, a parte mais principal que eu consegui aprender, porque eu ainda não terminei de estudar tudo, é que a igreja vai passar pela aprovação, a gente não vai sumir do nada, que nem nos filmes de Hollywood, e aí só depois nós iremos reinar com Cristo. Tá bom, só que o vídeo é sobre dispensacionalismo. A gente tem que falar sobre dispensacionalismo? Então, o dispensacionalismo, ele acredita o contrário. Escatologia é assim. No começo, pessoal, tá difícil. Quando chegar no final, você acha que tá no começo. Beleza.